Que nos assiste em mais uma live no CEMIB-Sul nessa manhã ou tarde aí de quinta-feira. Hoje a gente vai falar com Patrick Dugan, alguém que já teve aqui no podcast do CEMIB-Sul antes. Patrick Dugan é missionário da Missão Betânia no Brasil, da Bethany International aqui no Brasil. Participou do grupo Vida Abundante, que já fez aí, tocou músicas no Brasil inteiro, já lançou vários CDs. Ele também tem mestrado, é graduado em teologia, mestrado em teologia, tem uma carreira acadêmica aí, onde ele explorou várias áreas aí do pensamento da vida cristã. Ele já escreveu livros como Nove Provas de Autenticidade Cristã e Contra o Sistema, mas ainda no Mundo. Então é um cara aí com bastante estrada, bastante coisa para contribuir e, além de tudo, é um grande professor, né? Ele já deu há muitos anos aí dando aula, muitos anos já com experiência em lidar com classes, lidar com estudos bíblicos, lidar com alunos, pregando. Então, é um cara que tem muita experiência em como falar em público, como ter uma boa didática, como saber lidar com alunos, lidar com o público. Então, se você é alguém que tem dúvidas, tem algumas dificuldades nessa área de como falar bem com o público, como lidar com aquele nervosismo antes de uma palestra, antes de algum estudo, como lidar com aquela sensação enquanto tu tá dando um estudo de que a coisa não está fluindo, não está indo bem, o que isso quer dizer? Quer dizer necessariamente que os alunos estão achando ruim também, ou é só uma impressão que tu tem que aprender a lidar com isso? Como organizar o conteúdo, como dividir conceitos difíceis em partes menores, mais fáceis de explicar. Todas essas coisas a gente vai discutir com o Patrick hoje, e ele tem muita experiência para contribuir nessa área e para ajudar você que tem dúvidas aí, que está caminhando ainda para começar ou já faz algum tempo, mas quer aprimorar suas apresentações, seus estudos, seu jeito de comunicar com o público. Então o Patrick vai entrar aqui com a gente. Eu tô vendo aqui a Nedra online, talvez ele esteja acessando pelo perfil da Nedra, deixa eu ver. Não, ele está aqui também. Beleza, eu vou convidar o Patrick a contar a gente aqui nessa reflexão hoje. Então, o convite foi enviado. Só aguardando a resposta aí do Patrick para a gente começar um bate-papo. E aí você pode enviar suas perguntas, pode enviar os seus comentários que a gente comenta aqui no bate-papo. E aí, Patrick, tudo bom? Tudo jóia? E você? Tudo jóia, friozinho, né? Tô vendo a gente encarangado aqui. Tomou seu chimarrão hoje? Chimarrão ainda não, eu vou tomar um café daqui a pouco, Não? Patrick. Eu não sou muito Eu do tô com chimarrão. café aqui, ó. Ah, é? Eu tô aqui. Ah, boa. Sabe que eu sou gaúcho, mas nunca absorvi esse hábito do chimarrão. Ah, é? Uhum. Só café. Olha aí. Você é falsificado, é um Aham. gaúcho falsificado. É, não sou gaúcho raiz, que nem o pessoal fala. Não gosto de chimarrão. Mas, Patrick, muito bom te ter aqui para mais um bate-papo, né? A gente já conversou antes aqui Legal. na página do CEMIB Sul. E aí eu vou explicar para o pessoal como é que surgiu a ideia desse nossa conversa aqui. A gente estava, Uhum. recentemente, tu estava dando a matéria de espiritualidade cristã para o seminário aqui, nosso seminário EAD. E aí que é baseado no teu livro Nove Provas de Autenticidade Cristã. E aí, nos Uhum. intervalos, depois da aula, que eu ficava conversando contigo ali, né, nas salas do CEMIB, eu comecei a te perguntar sobre como é que tu organizava a tua didática, porque muitos alunos elogiavam a tua Aham. didática especificamente, né, uma coisa que era bem notória. Então eu comecei a te perguntar como é que tu organizava a tua didática, como é que tu planejava as aulas, e tu confessou para mim uma coisa que eu fiquei surpreendido, né? Uma aula que foi muito elogiada pelos alunos. Tu chegou e me disse depois que, bah, aquela aula eu tava sentindo que não tava fluindo, sabe? Eu tava me esforçando para fazer acontecer, mas eu sentia que não tava encaixando. E esse era o teu sentimento. Mas os alunos estavam achando muito bom. Eles depois elogiaram muito. E aí eu comentei isso contigo e tu falou assim, mas isso é normal.
Acontece em várias vezes eu dei aula, dei pregações, em que eu sentia que a coisa não estava fluindo, mas para as pessoas que estavam ouvindo estava muito bom. E aí é interessante esse descompasso assim, entre a sensação que a pessoa que está falando tem e o que os alunos estão entendendo, percebendo ou aproveitando Verdade. daquela aula. E aí até tu comentou que às vezes o contrário também é verdade, às vezes tu acha que está arrasando na aula e os alunos não estão gostando. Então é É esquisito verdade. isso. Tu já percebeu isso várias vezes, Patrick, acontecer contigo em É. pregações e aulas? O que tu Olha, teria para comentar? muitas vezes. Eu acho que isso mostra um desconexo entre o que nós sentimos e a realidade. Nossos sentimentos não são confiáveis, não são necessariamente correspondem à realidade. E outra coisa que eu tenho pensado é que a gente ora pedindo que Deus ajuda e tal, mas às vezes a gente não acredita nisso aí, que Deus está usando as suas verdades para atingir alguém. E ele usa pessoas. Então, não é necessariamente. Usa até uma mula, né? O que chama? Aham. Com as de balanço. Então, ele usa pessoas e não é que o que nós fazemos não tem valor ou não tem importância, mas não é totalmente dependente na gente, né? Deus que Uhum. usa a gente como Ele quer. Uhum. Isso encoraja a gente. Uhum. É, Com certeza. E aí, é. assim, eu te interrompi, Patrick? Hein? Eu te interrompi? Sim. Não, Não, e aí não. assim, Patrick, joguei essa ideia porque a gente tem aqui, por exemplo, na nossa igreja, pessoas que são líderes de grupo caseiro e que estão começando a ter essa experiência de liderar um grupo, dar um estudo, estão em treinamento, vários líderes em treinamento. E uma coisa que eles compartilham muito com a gente é que eles muitas vezes começam um grupo com uma ideia do que eles queriam falar, de como eles queriam apresentar aquele conteúdo, e aí eles começam um grupo e já não começa a fluir do jeito que eles imaginavam na cabeça deles, e eles começam a ficar frustrados no meio do estudo, no meio deles dar o estudo, sabe? Já ficar meio que tristes porque eles não estão indo bem, e aí começa a cabeça deles a ficar nesse redemoinho. Que conselhos tu dá para as pessoas que estão começando e têm que lidar com essa ansiedade de dar o estudo e com essa frustração do estudo não estar fluindo do jeito que eles imaginaram na cabeça deles quando eles estavam planejando? Que conselhos tu daria para eles É. aprenderem a lidar com isso assim como tu aprendeu? Olha, eu não sei, eu acho que experiência ajuda, né? Estrada. Viver o sentimento não corresponde à realidade da coisa. Outra coisa, eu acho que principalmente num grupo assim de comunhão assim, às vezes tomam uma direção seguindo a necessidade das pessoas. Então, eu sei que você está falando sobre a sensação de que está fluindo, mas também em relação à expectativa para aquela noite, não necessariamente vai ser como você planejou, porque às vezes a necessidade do grupo é diferente do que a necessidade que você pensou que tivesse. Uhum, Então, eu acho que não, principalmente quando não é um currículo fixo de uma sala de aula, uma coisa assim, e até na sala de aula, dá espaço para atender necessidades. Então, eu acho que essa coisa de se controlar emocionalmente e esperar dar continuidade, melhor que você saiba, e confiar que Deus ainda vai usar isso é importante, de se acalmar, mas também uhum, de saber que pode ser que tome uma direção não exatamente como você pensou. Eu estive eu fiz eu estou fazendo curso online, né? Assim, uhum, poucos minutos atrás. E eu percebi isso em nossa discussão em grupo, em pequenos grupos.
às vezes tomou uma direção que não foi necessariamente no script, mas que foi de grande valor. Então, principalmente nessa informalidade do grupo pequeno, né, da igreja, eu acho que isso é uma coisa assim que a gente não deve largar e não dar direção para o grupo, mas em momentos pode ser que toma uma direção diferente que segundo a necessidade da pessoa. A gente tem tempo para parar e até orar pela pessoa, ou dar um conselho, ou alguém vai participar com alguma coisa que ajuda, né? Uhum, perfeito. A Grace, nesse sentido, comentou aqui embaixo: muitas vezes me preparo para dar uma super aula e não saio do primeiro ponto. Isso depende muito da necessidade dos alunos. Tu experimenta isso também, Patrick? Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente não deve, isso não deve ser o padrão normal, porque senão a gente não consegue a dar fazer jus a um assunto, né, que Uhum. estamos abordando. Eu já tive professor assim, que era assim, era começava a Só aula e isso. no fim da matéria eu não tinha, era uma matéria de missiologia e no fim do curso não tinha conteúdos. Uhum. Então isso era o desequilíbrio, né? Então tem Uhum. que ter essa estrutura, direção, mas também essa sensibilidade de às vezes a coisa vai em uma direção diferente. Uhum. Sim, não pode ter esse desequilíbrio para deixar a aula descambar para assuntos variados. Mas tu também comentou a Exatamente. questão do líder do grupo estar aberto ao que vem, às vezes, num grupo de estudo caseiro, vem necessidades das pessoas que tu tem que saber lidar com isso, né? Talvez desviar um pouquinho o que tu tinha planejado. Mas especialmente em líderes em treinamento, às vezes eles estão tão nervosos e prepararam tanto, estudaram tanto, passaram a tarde inteira estudando o assunto, que eles já têm um roteiro fixo na cabeça de como é que o estudo tem que ir. E quando sai um pouquinho, alguém traz uma questão um pouquinho diferente, ele meio que já volta para o roteiro que ele tinha imaginado. Nesse sentido, Patrick, tu acha que a preparação demais também é um problema? Porque a gente sabe que preparação de menos é ruim. Mas preparação demais também pode ser ruim. Às vezes, tu ir um pouquinho menos preparado para um estudo vai ser melhor para tu ter um pouquinho mais de jogo de cintura. O que que tu acha sobre isso? Eu acho que depende muito do nível do grupo também. Se é um grupo que vai querer aprofundar num assunto e são capazes de fazer isso, você tem que estar preparado para esse tipo de cenário também. Então, Uhum, mas às vezes você vai com tanta bagagem, como eu falou, tanta coisa para falar, que o alvo do grupo, que é também participação e comunhão, não é atingido, porque você vai dar palestra. uhum, Então, eu acho que, principalmente na coisa de um grupo caseiro, grupo cultivo, que chama em nossa igreja, uhum, tem que estar aí, tem que pensar qual o alvo deste encontro. O alvo do encontro é passar conteúdos, passar matéria para pessoas, não é. É comunhão, é integração, é interação. Então, tem que ter uma direção. Mas aí, às vezes, o que tem acontecido comigo nesse tipo de grupo, às vezes eu tenho um conhecimento suficiente sobre aquele assunto e o nível de profundidade que vai. Então, eu não, eu já fazia isso, fazia questão de não pensar muito sobre isso, senão meu instinto pregador, professor, vai tomar conta dessa reunião e não vai conseguir o alvo da reunião. Então, muita coisa tem a ver com o que quer que aconteça nesse ambiente. O ambiente de grupo caseiro é diferente do que talvez seminário. uhum. Perfeito, tem que entender o propósito. Mas uma coisa que muitas vezes também nesse sentido atrapalha líderes que estão começando
é a insegurança de abrir para os outros falarem, né, de passar a bola para os outros falarem um pouco e começar a vir questões que ele não sabe como lidar ou começar a vir perguntas que ele não sabe responder. Então, como é que um líder de grupo, como é que um professor lida com essa insegurança de repente um aluno vir com uma pergunta que ele nem imagina qual é a resposta? Como é que tu lida com isso antes de entrar numa aula? Como é que tu faz isso quando surge essa questão numa aula? Daqui a pouco alguém te fez uma pergunta que tu nem imagina como é que responde. Como é que tu lida com isso? Olha, aconteceu comigo ontem, dando aula, É. e uma pessoa levantou uma questão sobre a encarnação de Jesus, e eu falei algumas coisas. Depois, se eu não me engano, eu falei, olha, eu não sei responder exato, talvez como precisa responder, eu não me lembro as palavras. Então, eu acho que essa questão de um líder ser um sabe-tudo, mais uma vez, um equilíbrio. A gente tem que preparar, a gente deve ser Uhum. escolhido para poder fazer isso e tentar fazer bem feito e saber o que precisa saber. Mas vai chegar a hora que você vai dizer, olha, nisso eu não sei, não. Uhum. Eu posso procurar, eu vou me informar a respeito, ou eu posso te referir a uma outra pessoa que poderia ajudar. Mas em vez de encher linguiça, Uhum. ou falar uma coisa errada, é melhor dizer, olha, não sei, você não é obrigado como líder a saber tudo. Uhum. Perfeito, perfeito. E é uma coisa que acontece também muitas vezes com líderes que estão começando é ele tá fazendo um estudo e aí daqui a pouco ele tá passando os slides, pelo menos no nosso grupo que tem slides no estudo do grupo caseiro. Então ele tá passando ali os slides, daqui a pouco ele esquece a ordem de um slide, aí ele se perde nas anotações dele e aí ele não lembra mais onde é que ele tá. E aí ele fica meio perdido e aí fica aquele clima meio tenso assim. E a pessoa não faz nada para quebrar a tensão, tipo, dá uma risada, faz uma brincadeira, ela fica tensa, procura se achar, fala em banana ali o que está dizendo e continua o grupo. Tem alguma solução que tu usaria assim para aliviar a tensão quando a pessoa se perdeu no meio de um estudo, a pessoa que está começando a praticar, perde o fio da meada quando está explicando alguma coisa? Como é que você quebra a tensão quando você erra para não ficar esse climão meio, será que ele vai conseguir? Será que ele não vai conseguir? Sabe? Como é que você lida com um momento assim? Que dicas tu daria? Eu acho que é mais ser natural e honesto, sabe? De não dizer, olha, eu acho que eu fui numa direção aí, vamos voltar deixa eu ver aqui. Eu acho que Uhum, as pessoas não ficam ofendidas com uhum, isso, principalmente na informalidade de um grupo. Assim, se você está no meio do sermão, uhum, aí fica mais feio, né? Você uhum, está na frente e aí você perdeu onde você está, não acha as suas anotações que você está procurando, uhum, aí é feio. É uma outra expectativa, mas principalmente na informalidade, eu acho que é melhor dizer o que você é, ser o que você é. É uhum, sempre é melhor, né? uhum. Perfeito. Eu até vou contar um caso. Eu não sei se podia contar, Patrick, mas eu vou contar. O Patrick estava na aula segunda-feira, foi depois do intervalo tocar uma música de composição do Patrick, mas estava aqui aquela parafernália, microfone, computadora, câmera, muita coisa distraindo. Começou a tocar a música, que é tua mesmo, né, Patrick? Aí começou a tocar a música e, ué, deu branco na letra, no meio da música, no meio da aula. E aí tu deu uma risada, continuou, agiu com naturalidade e o pessoal aceitou de boa, gostou, não ficou um clima É, tenso, tu conseguiu seguir o baile. É mais ou menos isso que tu está dizendo, agir com é, naturalidade, eu, honestidade. eu me senti um idiota na hora, né, cara? Eu já cantei essa música centenas de vezes. E sei lá, eu olhei para aquele computador e não sei, deu um negócio na cabeça. Eu acho que É, as pessoas apreciam a humanidade das uhum, pessoas, né?
A gente não precisa dar a ideia que somos de outro planeta. Uhum. Isso aí, eu acho que isso aí eu vejo, sim, eu me lembro, eu penso sempre sobre algumas pessoas que, ao assumir a liderança de alguma coisa, assumem uma postura que não é natural para a pessoa. Parece que tem que engrossar a voz, tem que falar assim e tal, e fazer não sei o quê. Eu aprecio as pessoas que são a mesma pessoa em conversa, é a mesma pessoa que você vê lá na frente. Ele vai falar de forma mais preparada, talvez ele vai falar um pouco mais alto, assim, mas você Uhum. sente que é a mesma pessoa. Ele não está assumindo, não criou um personagem de professor. Ele é o que ele é. E eu tenho alguns exemplos de pessoas que eu penso sobre o Gene Steyer, que é fundador da Jocum no Brasil, sempre apreciava isso sobre ele. Você, em conversa, é o Jim. Quando ele está ali pregando, às vezes, para centenas de pessoas, é o Jim, é ele. E eu acho isso muito, muito, muito importante. É para ser assim. A Uhum. gente, às vezes, tenta imitar o padrão que a gente viu, que às vezes é o pastor nosso, ou uma pessoa que admiramos, e aí fica feio. É Uhum. como Davi não queria a armadura do Saul, não é? Uhum. Ele queria ir lá, Davi, ele está com um negócio lá, eu não vou pegar aqueles negócios que não tem nada a ver comigo. Então, eu acho que isso é uma coisa assim que deve nos ajudar a relaxar um pouco. Uhum. Eu não preciso ser igual fulano. Eu vou dirigir esta aula ou esse grupo caseiro da minha forma. Eu vou tentar fazer direitinho, fazer com seriedade, mas sou eu, não outra pessoa. Boa, Patrick. O pessoal tá comentando aqui que eu cometi uma inconfidência em contar ali sobre a questão da música na aula. O pessoal tá me cobrando. Sem problema. Eu talvez teria contado a mesma coisa. Então, A Michelle escreveu que você é sempre assim, Patrick. Em conversa, em casa, na aula, você é sempre assim, é autêntico, né? Admiro muito isso. Então, o conselho seria, por exemplo, para o líder que está começando, se ele está nervoso, ele admite que está nervoso na aula, ele brinca com isso, segue o baile, não precisa esconder e impostar a voz, e estufar o peito. Uma coisa que eu vejo muito no grupo é que o pessoal está no começo do grupo conversando, relaxado, brincando um com o outro, e aí chega a hora de começar o grupo. Aí todo mundo fica mais formal, o líder fica mais formal, muda o tom da voz, muda o jeito de falar, e aí fica, parece que um clima de sermão. Aí fica todo mundo meio rígido durante o estudo, aí depois acaba o estudo e volta o bate-papo e todo mundo relaxa de novo e volta a falar normal. Então tem muito disso, da é, questão do pessoal criar essa expectativa de que tem que dar o estudo como se fosse um pastor, como se fosse, né, um palestrante, como se. Mas não, a gente pode ser a gente mesmo. Isso é relaxante, é uma coisa verdade. que tira um peso, né, Isso Patrick? aí. E aí, assim, Isso sobre, aí. sobre, sobre didática, Patrick, eu percebo que quando tu vai explicar conceitos, tu estava explicando na aula conceitos sobre fé e obras. E aí tu usou a Bruna comentou que aqui na célula, no grupo da caseiro da igreja dela, isso também acontece. Essa coisa de mudar, formalizar na hora do estudo, ela falou que acontece lá também. Mas voltando à questão de didática, eu lembro que na aula tu queria explicar sobre fé e obras, e aí tu usou a metáfora do cavalo, alguém que está no cavalo, né? Graça, acho que era fé e obras, ou graça e obediência, alguma coisa assim. Que a gente não podia Uhum. cair nem para o lado, de um lado do cavalo, que seria legalismo, nem para o outro lado do cavalo, que seria antinomianismo, que é achar que não tem lei, achar que não tem regra, que está valendo tudo.
Então, durante a aula, tu usa várias metáforas assim, vários jeitos de desenhar para ilustrar um conteúdo. A minha pergunta é qual é o teu processo para chegar nessa forma didática de explicar um conceito, de pegar um conceito complexo e difícil, quebrar ele e explicar de um jeito que seja didático e fácil das pessoas entenderem. Tu tem uma fonte para isso, tu tem um jeito de pensar para isso, ou tu fica o dia inteiro pensando como eu vou explicar aquele conceito lá da apostila que eu acho que ainda não está 100% e fica anotando as ideias. Qual é o teu processo para ser tão didático assim, Patrick? Eu não sei se eu sou tão didático, mas eu acho que há uma paixão para comunicar com clareza. Eu acho que esta é a coisa que deve motivar, estar motivando quem dá algum tipo de aula. Eu quero ser claro, eu quero que as pessoas entendam. Inclusive, não é passar matéria. Eu dei aula, eu ensinei quando o aluno aprendeu. Eu não ensinei. Se o aluno não aprendeu, eu não ensinei. Então, eu tenho que ter uma paixão de não passar matéria, passar conteúdos. Essa é o problema, vamos dizer, do sistema educacional atual. O aluno, o professor passa matéria, o aluno tem que copiar isso e regurgitar, ele tem que expor essa matéria, decorar esse negócio e pôr numa prova. E não quer dizer que ele engajou com as ideias, ele simplesmente ele copiou o negócio. Isso é passar a matéria. E às vezes não há entendimento. Então, tem que ter uma paixão. Eu quero comunicar isso de tal forma que essa pessoa vai entender. Agora, tem um negócio, eu acho, muito importante. Algumas pessoas comunicam muito bem no nível de abstração. Simplesmente é uma ideia, as ideias, e eles parece que conseguem assimilar a ideia e já imaginar como que essa ideia é útil. Mas a maioria das pessoas não funciona assim. As pessoas precisam passar do abstrato para o concreto. E tem estudos a respeito de em que estágio a pessoa consegue pensar só no abstrato. Então, eu me lembro, anos atrás, estudando sobre algum tipo de curso, e estava dizendo que as pessoas com eu esqueci agora, eu acho que menos do que 8 anos de estudo, têm muita dificuldade com o abstrato. Eu diria que não é só isso. São tipos de personalidade, estilos de aprendizagem. Inclusive, tem estudos sobre estilos de aprendizagem, né? Estilos de aprendizagem, a maioria são ajudadas pelo concreto. Uma metáfora, uma ilustração, uma experiência que faz aquele conceito tornar-se algo que, agora eu sei como é que é o negócio. Uhum. E eu diria uma outra coisa, essa paixão, é que no mundo cristão, a ideia do cristianismo não é dar informações, não é conceitual, não é simplesmente ajustar todos os pensamentos de acordo com a Bíblia. Isso faz parte, mas não é o alvo de cristianismo. Inclusive, pela maior parte da história, as pessoas nem sabiam ler a Bíblia. A maioria dos cristãos não sabiam ler e, sabendo ler, eles não tinham Bíblia. Então, não é a questão conceitual apenas. Então, eu gosto dessa... Era o Ted Ward, que era um grande cabeça nessa área de ensino.
ele falou sobre o tripé, né? Saber, não é? Ser e fazer. E cristianismo é por aí. A gente sabe, não simplesmente para poder saber, mas para ser uma pessoa parecida com Cristo e fazer o que deve fazer como um servo de Cristo. Então, o alvo de um grupo caseiro ou um alvo de um seminário não é apenas passar conceitos. Os gregos tinham a ideia de que se você tiver uma verdade, você entendeu a verdade, automaticamente essa sabedoria vai produzir uma boa ética, vai produzir virtude. Isso não é verdade. Tem muitas pessoas que têm muito conhecimento a respeito do que deve ser feito, mas não têm virtude, não praticam aquilo. Então, eu acho que em nossa didática nós estamos a fim de clareza para que a pessoa vai internalizar isso para o seu ser e que isso vai produzir um comportamento diferenciado, né, de obras. Então, eu acho que isso que me move não é, eu não, assim, simplesmente conteúdos não me empolgam. São conteúdos que levam a pessoa a tomar posição, a ser afetado até às vezes emocionalmente, para poder mudar alguma coisa, para ser mais parecido com Jesus. Uhum. Não, isso o Kenani aqui falou que tu tem um talento para desbloquear o complexo nas tuas aulas, né? Quando eu tinha aulas na faculdade, muitas vezes os professores tinham aquela atitude quase que arrogante, de superioridade, em que eles explicavam um conceito de um jeito, como tu falou, abstrato, que alguns só que conseguiam acessar aquele conteúdo, o resto não conseguia, parece que concretizar na cabeça deles o que ele estava querendo dizer. Eles falavam lá de cima de um pedestal aquilo tudo e o aluno que se vira. Se entendeu, entendeu, não entendeu que você é burro, eu cobri a matéria. E parece que o objetivo dele é cobrir a matéria. Tem aqui uma escala, uma lista de conteúdos, eu expliquei. Se tu entendeu, aí é da tua parte, é daqui para cá. A minha parte daqui para cá eu já fiz. Mas tu parece que está dizendo que o professor tem que tomar para si essa responsabilidade de garantir que o aluno entendeu. E se o aluno não entendeu, o professor não fez o seu papel. E eu tenho que tentar achar uma outra forma, uma outra forma e uma outra forma de explicar aquilo até que a pessoa entenda. Então eu acho que essa atitude faz toda a diferença. Tem também uma mitologia, um mito. A gente escuta uma coisa que nós não entendemos e nós achamos que é profundo. Mas profundo pode ser que seja obscuro. Uhum. Obscuridade e profundidade não é a mesma coisa. Então, existem pessoas que conseguem falar de assuntos extremamente profundos, mas que você entendeu, não ficou obscuro, né? Uhum. Então, eu acho que esse cara é profundo. E, às vezes, ele usa vocabulário que você não conhece, não é? Vocabulários técnicos têm a sua utilidade para quem compartilha aquele vocabulário. Então, você pode falar uma palavra e significa um monte de coisas na sua mente porque você compartilha esse vocabulário. Mas não é o conceito que é o problema, não é o entendimento, é a palavra que a pessoa não associa com aquelas ideias. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para o vocabulário que vamos usar. E, às vezes, por preguiça, a gente joga uma palavra ali e nem a gente sabe o que é. Então, a gente tem que trabalhar isso para o alvo de ser claro e produzir um efeito no ser e no fazer da pessoa.
E isso, Patrick, é um negócio que acontece muito em estudos de grupo caseiro, principalmente porque boa parte das pessoas que fazem parte de um grupo caseiro já são cristãs há bastante tempo. Desculpa. E elas já têm um domínio de um vocabulário gospel, né? Eles já sabem quais são as respostas certas, e parece que se eu não fizer um estímulo de trazer as pessoas para o concreto, de fazer elas pensarem como é que aquelas coisas se aplicam na vida delas, as pessoas podem ficar repetindo frases gospel que elas conhecem, né, clichês, que nunca chega a ela realmente refletir sobre como é que aquela discussão afeta a vida dela de fato, né? Só fala coisa bonita no grupo e nunca chega no concreto. Isso é uma coisa que acontece muito, 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 muito. Verdade. E assim, Verdade. Patrick, tem uma outra questão. A gente está falando aqui de preparação, né? Preparar, como conduzir o estudo, como estudar antes, como, né, se preparar. Tem gente que vai ter a seguinte dúvida: eu me preparando demais, né? Eu, quando me preparo para uma pregação, me preparo para um estudo, quer dizer que eu estou entrando muito com a mente no negócio e não estou deixando espaço para o Espírito Santo agir? Muita gente tem essa dúvida, essa questão. O estudo, a preparação mental, preparar o conteúdo, tira o espaço do Espírito Santo de talvez agir de uma forma que tu não esperava. Como é que essas duas coisas se equilibram? Pois é. Eu acho que a- Jesus disse que é para amar a Ele com todo o nosso entendimento. É com toda a nossa alma, todo o nosso coração, mas Ele também disse com todo o nosso entendimento. Então, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que se vai ministrar uma aula, uma pregação, isso deve ser feito com oração, com uma dependência de Deus. Deus me ajuda aqui que eu quero falar, principalmente, né, se você tem um momento de escolher um assunto, né? Aí que às vezes a coisa fica mais séria, né? Não é estipulado, é uma coisa que aí eu preciso saber de Deus, se for possível, se tem alguma coisa específica, eu devo pensar, orar sobre isso. Se eu não tiver nenhuma dica assim, não tenho um senso daquilo que eu devo fazer, eu prego a Bíblia, né? Não tem erro, né? Ou às vezes eu pego uma coisa que está na minha cabeça aqueles dias e às vezes Deus que colocou na sua cabeça aqueles dias. Então não é necessariamente uma coisa assim bem o que chamaria de místico. Na verdade, pode ser místico, pode ser além dos cinco sentidos, mas não é percebido assim. E aí eu acho que aí cabe a gente, sendo que Deus nos deu uma mente, um entendimento, que nós devemos exercer nosso intelecto no máximo possível para compreender o texto e para poder expor o texto de uma forma clara. Então, isso eu acho que não tem nenhuma contradição entre a inspiração do Espírito e trabalho, assim, intelectual. Agora, pode ser, e isso já aconteceu comigo muitas vezes, nem sempre, mas várias vezes, que você tem o script, você tem a pregação, você tem o roteiro, e de repente você tem um senso de que você deve falar isso também, que não está no script. Deus pode nos indicar isso, e já aconteceu isso comigo, que é uma coisa que eu não planejei falar, mas eu senti que devia falar naquela hora, tocou na vida de alguém. Então, nós temos o script, Uhum. vamos dizer, que foi feito com muito carinho, muita dedicação, muita seriedade e com oração, mas também Deus pode, de repente, acrescentar alguma coisa aí que
a hora necessita, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Não tem essa oposição entre a preparação e o imprevisto que Não. o Espírito Santo traga na hora, ou o Espírito Santo também está junto na hora da preparação. Bacana. E assim, Patrick, eu tenho uma lista de perguntas aqui de várias coisas que eu queria saber. Eu vou tentar aproveitar o nosso tempo, que a gente tem mais alguns minutos, para tentar tirar o máximo Tá, de dúvidas possível, beleza. tá? Voltando para a questão agora mais prática, tá? Eu tô ali e tô conduzindo o estudo. E aí tu falou antes sobre a questão da pessoa, que é legal num estudo de grupo caseiro eu passar a bola para as pessoas, né? Não ficar só eu falando, mas os outros falarem também. E quando eu abro essa possibilidade, e tem gente que não cala a boca, Patrick, começa a falar e monopoliza o grupo, e tu já vê que as pessoas estão tipo desconectando do papo porque o cara não para de falar. O que que eu faço? Eu corto a pessoa? Como é que eu faço isso com tato, se for o caso? Ou deixo ela falar e depois arremeto? Ou eu converso com ela depois do grupo? O que eu faço com o pessoal que fala demais num grupo caseiro? Olha, eu não tenho uma resposta muito clara sobre isso, não. Eu acho que uma coisa que você pode tentar é quando você faz uma pergunta e o cara já falou um monte antes, você pode falar, olha, Zé, eu acho que o Zé falou muito. E vocês? Vocês não têm falado. Então, vamos ouvir de outras pessoas agora. Isso seria uma saída. E também dá uma indireta Uhum. para o Zé que tá Uhum. dominando. Uhum. Eu acho que se é muito sério mesmo, se a pessoa realmente está destruindo, e isso continuamente, eu acho que o que você falou, uma conversa posterior, eu acho que para o bem do grupo tem que ser feito. Uhum. Contato com amor e tal, mas eu diria isso, eu não tenho outra sabedoria sobre isso, não. Uhum. Então, dependendo do nível de gravidade, a gente só dá uma direta, ou faz que nem o Kenani falou aqui, direciona as perguntas para as outras pessoas, né, para o cara se tocar Essa é que uma não é para ele boa. falar, Boa, sim. boa, Kenan. Ótima ideia. Uhum. Então tem Sim, algumas ideias aí boa para os ideia. grupos, líder de grupo que estão sofrendo com Às isso. vezes outra pessoa tem ideias aí para compartilhar conosco, Aham. compartilhar comigo. A Paty diz aqui, diz para a pessoa ir tomar um cafezinho. Outra dica aí pro pessoal. Mas, Patrick, uma outra coisa que acontece também é quando a pessoa está explicando, e isso é meio desmotivador quando acontece. Quando a pessoa está explicando alguma coisa e aí tu vê que as pessoas estão olhando pro chão, reto, assim, olhando pro chão, olhando pro teto, assim, olhando pro lado, ou talvez, né, nem você tá mexendo no celular, mas olhando para os lados, não olhando para ti. Parece que elas estão viajando. O líder que está dando do grupo, como é que ele interpreta isso? Né? Necessariamente quer dizer que o estudo está ruim, que ele tem que mudar alguma coisa para recapturar a atenção das pessoas? Ou as pessoas talvez podem estar só realmente pensando no que tu está falando, só que olhando para o vazio, olhando para o nada. Então, muitos líderes eles ficam inseguros quando as pessoas não estão olhando fixo para eles. Mas como é que eu interpreto e lido? Como é que tu lida com isso? Assim, quando tu vê que as pessoas estão olhando para um ponto fixo no chão, não estão olhando para ti, como é que tu interpreta? É. Bom, eu acho que isso aponta uma coisa importante no ensino, do professor ser consciente do seu auditório. Isso aí é uma coisa boa. Eu me lembro, tinha um cara, um pregador assim muito amigo da gente, uma pessoa de Deus e tal, mas ele prolongava as suas palestras e era meio devagar. E alguém comentou sobre ele, fulano aí, ele não tem nenhuma consciência do auditório. Quer dizer, as pessoas estão quase caindo do banco de sono e de tédio, e ele continua numa boa falando aí, né? Então, eu acho que isso é um outro
outro extremo, que a gente precisa ter essa consciência do auditório. A gente tem algum tipo de feedback, ou feedback visual, expressão facial, por exemplo, essas aulas de ensino à distância, isso é muito ruim Uhum. para mim, porque eu não percebo, eu não tenho esse contato, esse feedback visual, ou até de audível. Então, eu preciso ter essa consciência. Agora, como é que a gente sabe se a pessoa está aprendendo ou se está ligado? Isso é a parte visual. Eu sei que algumas pessoas são assim por personalidade. Eles não encaram a pessoa, ou quem está falando, mas eles estão prestando atenção. Mas às vezes a gente sabe, a gente conhecendo o auditório, a gente sabe pelos sinais de movimento no banco, assim, na pregação, movimento no banco, assim, olhando assim e tal. Você está sinalizando que você, agora é a hora de contar uma história, de tentar capturar, porque a gente tem que ter essa consciência do auditório. Então, talvez é a hora. Dizem que o período de atenção que a pessoa, agora em nossa época, é de poucos minutos que a pessoa, eu não me lembro, eu acho que eu já ouvi 6 minutos ou alguma Uhum. coisa assim, que a pessoa consegue concentrar, seguir um raciocínio de uma pessoa falando. Então, a gente tem que ter essa consciência. Às vezes é a hora de mudar alguma coisa e tal. Ou pode ser que simplesmente, se é uma pessoa que parece entediado, pode ser ou a personalidade, ou pode ser o momento dele. Tá com umas coisas na cabeça e ele não está conseguindo. Então, a gente não deve entrar em pânico. Eu tenho um livro até que eu acho que é um clássico. Eu não tenho ele em português, mas Ensinando para Transformar Vidas é o nome. Eu só tenho a cópia de Uhum. inglês. Eu tenho aqui a cópia E em ele, Howard, português. você tem, né? Eu tenho aqui, ó, vou pegar para É, mostrar. pois não, é um Esse clássico, aqui, ó. né? Exatamente, pela editora Betânia. Isso. E esse cara já morreu, né? Howard Hendricks. Mas tem um outro livro, também da editora Betânia, que eu tenho em inglês. Ah, não, aqui é em português mesmo. Uhum. As Sete Leis do Aprendizado. Esse é Esse excelente. cara ele era aluno desse cara aqui. Uhum. Então, na introdução, ele fala sobre, ele fez uma experiência, ele sentava ali, sempre a pessoa que é muito engajado com a matéria, e o aluno, né? E ele decidiu fazer uma experiência para ver o que acontecia. Isso foi numa sala de aula. Então, o Bruce Wilkinson, ele decidiu, eu não vou prestar atenção e ver o que o Hendrix vai fazer. Então ele olhou assim, olhou pela janela, assim e tal, e vendo como se Hendrix ia ignorar isso. E Uhum. foi fazendo, fazendo, aí finalmente, de repente o Hendrix disse, cara, o que está acontecendo com você? Então, era uma pessoa, ele conta a história muito melhor, mas ele é consciente do seu auditório. E eu acho que isso é muito importante, mas que não desanime quando uma pessoa ou outra não está ligado com você. Uhum. Eu lembro dessa história aí no livro que me impactou também. Ele finge que está distraído para testar o professor, aí o professor faz uma piada para ver se ele vem, começa a prestar atenção, o cara É, não vê. Aí ele conta uma ilustração,
Aí ele usa uma outra analogia. Escreve no quadro negro, fez Aham. algumas coisas assim, né? Aham, ele usa todas as ferramentas e o aluno continuava distraído. Daí uma hora ele perdeu a paciência e bate na mesa. Tá, e aí, cara, vai prestar atenção na aula ou não vai? Então ele tinha essa consciência, né? Eu acho que isso aponta também uma coisa que a gente deve usar todas as ferramentas que a gente tem. Uhum, E cada pessoa tem ferramentas diferentes. Alguns uhum, são excelentes em contar piada, uhum, né? Fazer todo mundo rir. Eu não sou bom de contar piada. uhum, Então eu não vou contar piada. Né? Nem eu vou achar graça. A outra pessoa vai ter ele tem muita habilidade com as mídias, né? Então, por exemplo, eu vi ontem à noite, quando estava dando aula, eu uhum. acho que você usou uma mídia, não Usei usou? O bastante, vídeo onde videozinho. Uhum, é. Então, você é fera com essa. Então, que usa as ferramentas. Eu não sei, eu não sou bom nisso aí. Agora, eu vou tocar, às vezes eu toco uma música, porque as minhas músicas, muitas são didáticas. uhum, Então, aí eu faço essa associação, mas cada um tem a sua coisa, né, que que uhum, pode fazer. Então, usa todas as ferramentas que você tem para poder manter esse contato com a pessoa, né? Com uhum. as pessoas. Outra coisa, não sei se você vai falar sobre isso, mas a questão de boas perguntas. Isso também, com boas perguntas, a gente vê o feedback, a gente vê se as pessoas estão entendendo, encoraja a participação, que é uma coisa que quebra a rotina, o tédio de uma aula, mas fazer boas perguntas. Então, eu acho que vocês sabem disso. As boas perguntas não são respondidas sim ou não. Isso não vai engajar a pessoa. Perguntas sim ou não não são boas perguntas para uma sala de aula. Uhum. Boas perguntas que são muito difíceis também não são boas perguntas, porque a pessoa vai ficar intimidada, vai desencorajar a participação. Perguntas simples demais também desanima. Se a resposta é óbvia, não, isso não acrescenta nada na aula. Então, como alguém disse, uma boa pergunta, você faz essa pergunta, a pessoa vai ter que responder com uma frase ou mais, mas você faz a pergunta, há uma pequena pausa, porque exige da pessoa um pensamento, tem que pensar, e na mesma hora não é intimidante. Então, uma pequena pausa depois da pergunta é um sinal que é uma boa pergunta. Então, essas perguntas também são ferramentas importantes para a gente saber se as pessoas estão entendendo, se estão engajadas com você e motiva a participação. Ótimo. As perguntas tiram as pessoas de uma atitude só passiva de receber o conteúdo e estimulam a pessoa a articular do jeito dela o conteúdo, né? A se apropriar daquilo e dar uma resposta. Isso ajuda muito mesmo. E sobre a distração, a Rúbia comentou ali que é importante a gente ficar atento para saber se muitas pessoas estão distraídas no grupo. A Kérita escreveu que hoje nos grupos há uso do celular para ler a Bíblia. Então tu puxa um texto bíblico para o pessoal ler, em vez de ter a Bíblia física, o pessoal puxa o celular para ler no celular o texto. Só que algumas pessoas já aproveitam que abriram o celular para ver a Bíblia e continuam respondendo mensagens, se atualizando, daqui a pouco distrai do grupo. Então a gente tem esse negócio tecnológico também. E tu falou das ferramentas dos professores também, né? Um é mais midiático, o outro é mais com uma piada, o outro é mais isso, mais aquilo. Ontem na aula eu tinha preparado vários vídeos, até pipoca a Kerta levou para assistir umas cenas lá que eu levei de filme para a gente analisar. E aí o Márcio comentou assim, professor ruim tem que fazer isso aí, né? Usar outras coisas para tentar ver se a aula fica melhor com os alunos. Leva uma pipoca, leva um filme, faz alguma coisa. Então essa é uma dica boa, Patrick. Você aí que é ruim, tenta usar outras coisas, trazer ferramentas, faz que nem eu. Meto lá uns vídeos, uma pipoca para agradar. Tem que usar as ferramentas que a gente tem, né, Patrick?
É verdade. Tem direito a usar tudo que tem direito. Aham. Mas, Patrick, estamos chegando bem no final aqui do nosso papo. A gente completou uma hora de conversa que para mim passou voando. Se deixasse, a gente ficava conversando aqui mais 2 horas. Mas para finalizar a nossa conversa, eu queria, tu já mostrou aqui alguns livros. Tu tem mais indicações de livros para quem quer se desenvolver como professor, aprender a ter uma melhor didática? O que que tu indicaria para quem quer levar adiante e se aprofundar aqui no que a gente tem discutido? Ah, tem esses da editora Betânia. Esse aí é aquele clássico de ensinando Uhum, para transformar vidas. Isso é uma espécie de acréscimo uhum, àquilo, né? Ele vai aprofundando e levando ele é aluno desse cara aí. uhum, O que eu tenho, tem um outro livro que eu acho que tem algumas coisas interessantes, uhum, chama-se A Excelência no Ensino Teológico, que uhum, tem algumas ideias, assim, interessante também. Qual Editora Descoberta, uhum, eu acho que lá de Curitiba, que é interessante, eu não achei tão, assim, uhum. espetacular, mas vale a pena também. Eu não tenho outros, assim, Uhum, no momento não estou lembrado de outra coisa, não. uhum. Eu não conheci esse último Mas aí, eu eu vou acho dar que uma. isso é uma coisa assim, se a gente quer ser um bom professor, a gente tem que estudar, tem que ler, tem que estudar, tem que estar crescendo ou seus alunos não vão crescer. Então, isso aí é um ensino. Eu só queria falar uma outra palavra, assim, essa ideia de contextualizar nosso ensino. Isso tem toda aquela coisa de ver quem é quem está ali me ouvindo. Uhum, Eu acho que essa consciência de analisar as pessoas, como é que essas pessoas aprendem. Eu tive uma experiência uma vez de ir para era uma espécie de favela lá em Minas Gerais e pediram para eu dar uma aula lá. E que aula fracassada, porque eu fui lá e assim eu tinha uma ideia de sequência lógica naquilo que eu ia abordar. E essas pessoas eles tinham pouco estudo. Eles não tinham o hábito de pensar um, dois, A, B, C. Eles não pensavam assim. E eu descobri logo que eu não estava comunicando com eles. Eu saí de lá derrotado. Depois eu pensei sobre essa coisa de contextualizar. Eu tinha que era contar histórias. Como um amigo meu disse, você faz uma afirmação bíblica, conta uma história. Faz outra afirmação, uhum, conta uma história. Porque aí eles iam entender diferente. Então, o contexto, como é que as pessoas aprendem, vai determinar a minha didática. E não, eles não têm que adaptar a mim, eu preciso adaptar a eles. E eu vejo Jesus usando, por exemplo, parábolas e coisas assim, que era uma coisa da cultura. E temos até dificuldade com as parábolas, não são superficiais. uhum, São, são, são pro- o propósito é estimular você a pensar. Então, era uma coisa assim da cultura que nós temos uma certa dificuldade com isso aí. Mas a gente tem que ler o contexto e dar a aula de tal forma que o aluno aprende, internaliza e vive mais como Jesus vive. uhum. Perfeito, esse exemplo que tu deu é muito bom também. Tu foi dar uma aula para um outro público, uma aula que para o público que tu estava acostumado a dar sempre dava certo, e com aquele outro público não dava. Eu também já fiz uma pregação que na Betânia de São Leopoldo deu muito certo, porque eu conheço como o pessoal pensa e tal, consigo planejar, e fui dar essa mesma pregação em uma outra igreja bem do interior aqui do estado. A
A mesma pregação. E eu percebia logo no começo que ninguém estava entendendo nada por causa disso. O pessoal não estava acostumado com um raciocínio que vai somando uma coisa na outra para no final chegar numa aplicação. Não. Teria que fazer um princípio, explicar e aplicar. Fazer um princípio, não podia construir um raciocínio, e não era uma coisa que eles estavam acostumados. E aí foi um fracasso total. Mas conhecer o público faz toda a diferença, né? Saber como eles pensam, como é que eles organizam o raciocínio. Perfeito, Patrick. A gente encerrou o nosso tempo, o papo estava muito bom. Eu agradeço, Patrick, pela tua disponibilidade sempre aí em estar junto com a gente, compartilhar o teu conhecimento, tua sabedoria. Tenho certeza que vários aqui dos nossos líderes que assistiram agora, ou vão assistir depois, porque isso aqui vai para o YouTube, vai para o Facebook, vai para o Spotify, podcast. Tem várias formas de consumir esse conteúdo. Todas as pessoas que vão ouvir vão ter bastante coisa prática para melhorar a didática deles. E eu só tenho a te agradecer, Patrick. Não sei se tem alguma palavra final. Acho que não. Eu acho que eu agradeço a oportunidade. Este assunto me empolga, porque é algo que Deus colocou no meu coração muitos anos atrás. É um privilégio poder compartilhar isso. Eu agradeço. Bacana. Ó, o Gabriel falou muito bom. Paty, que pena que já está acabando. O pessoal está mandando elogios aqui. Então, Patrick, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa tarde aí que está começando. Então, que Deus te abençoe muito. Agradeço também ao pessoal que assistiu, comentou, interagiu com a gente aí na live. Se você lembrou de alguém aí que esse vai se beneficiar desse conteúdo, manda esse link aí pro pessoal, para eles pegarem algumas dicas e melhorarem, porque a gente precisa, né? A gente tem um tesouro nas mãos que é o Evangelho, a gente precisa ensinar isso para as pessoas da melhor forma possível. Amém. Então é Amém. isso, Patrick. Pessoal, Tchau. até. Deus te abençoe. Abraço a todos. Tchau.